Bom dia, seja bem-vindo ao canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e nós estamos aqui para falar das escrituras e dos livros apócrifos. Nós falamos das escrituras e livros apócrifos. Essa aqui, vamos fazer um estudo agora em PDF, gente, sobre Bartolomeu, o Natanael. Vocês conheceram? Já ouviram falar de Bartolomeu, discípulo de Yahushua? Nós falamos da Bíblia, né? Aqui está a Bíblia Dalit, tá, pessoal? Que fala o verdadeiro nome do Salvador, que é Yahushua. A Bíblia católica, né? Que nós também utilizamos. E os livros apócrifos, ó. Os livros apócrifos que nós utilizamos. Eu tenho um esclarecimento para o nosso público sobre o estudo Lúcifer, o Primeiro Anjo, o livro polêmico de Diego Hipólito, é Diego ou Marcelo, um desses dois aí, e a origem do universo. Sábado agora, eu vou fazer um resumão, sábado que vem eu vou fazer um resumão para concluir o que nós começamos em 4 vídeos e vamos terminar ele agora e vamos dar por encerrado o livro Lúcifer, o Primeiro Anjo. Se vocês quiserem ler, vocês podem ler ele, mas nós aqui do canal DRM não vamos mais dar detalhes sobre esse livro, porque é um livro que era um romancista e eles falam que a obra é uma obra de ficção científica, como tudo, né, nos livros apócrifos também é a mesma coisa. Porém, uns têm os canon religioso, outros não. Mas nós conversamos com os irmãos e achamos melhor as pessoas buscarem a informação, né, ler, que é importante vocês leem. Eu estou só aguçando a mente de vocês para vocês lerem livros. Então eu estou lendo, comecei a ler, e hoje eu vou falar sobre o Evangelho de Bartolomeu. Então sábado, não percam sábado, né, em 2 etapas, de manhã e de tarde. Uma eu vou falar sobre o livro Lúcifer, o Primeiro Anjo, já encerrando um resumão, uma maratona de um resumão do livro de Lúcifer. Eu vou passar algumas páginas e vamos falar algumas coisas do livro e encerrar o assunto. E na parte da tarde também estaremos fazendo a origem do universo, esse aí, inspirado, esse apócrifo. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre o Evangelho de Bartolomeu, o Natanael. Vamos falar, eu vou ler para você, se der, eu vou ler em 2 capítulos para você. O primeiro eu vou começar hoje e o segundo provavelmente devo falar amanhã, tá bom? Denilson, onde eu consigo os livros apócrifos? Os livros apócrifos, gente, tem no Mercado Livre. Você entra na internet, coloca lá no Mercado Livre que você vai encontrar falando sobre o apócrifo, tá, pessoal? E hoje à noite nós teremos a nossa live, tá? Às 19 horas nós temos o nosso bate-papo, a nossa resenha. Eu vou agora falar que não vai ser mais live não, vai ser resenha, tá, gente? A resenha aqui no Rio de Janeiro é quando todo mundo se reúne e aí ali a gente começa a conversar sobre vários assuntos. Então vai ser a resenha de Yahushua. Nós vamos estar conversando sobre Yahushua, sobre a palavra, sobre a escritura. E sempre vamos vir com um tema muito, muito, muito esclarecedor. Eu gostaria de convidar vocês para participar. Hoje nós vamos falar sobre arrebatamento. Você que tem curiosidade para saber sobre o arrebatamento, nós estaremos hoje à noite conversando sobre o arrebatamento. Tenho algo importante para falar sobre o arrebatamento, porque nós conversamos ontem, eu e o João, do canal Quebrando a Raiz. O João me emocionou ontem, gente. Eu sou um fã desse camarada, um cara tranquilo, uma pessoa maravilhosa. João, ó, um beijo para você, um ótimo trabalho que você está falando, me esclareceu muitas coisas, me ensinou muito. Como assim, Denilson, te ensinou? Gente, nós aprendemos com qualquer pessoa, com qualquer criança. Toda pessoa que ela se acha que ela já chegou, né, no ápice do conhecimento, é que ela não aprendeu nada. Nós aprendemos, na verdade, todos os dias, toda hora eu aprendo.
e a gente tem que ter humildade para aceitar, né, o ensinamento. Porque não é bom falar. A pessoa que gosta de falar, ela tem que ser bom ouvinte, você sabia disso? Ela tem que ser muito bom ouvinte, para ela poder captar as mensagens que as pessoas... Eu sou cercado de muitas pessoas maravilhosas. Todas as pessoas que estiveram comigo, elas sabem que eu gosto de ouvir, e é um exercício, gente. Ouvir não é... Você não aprende de cara, não. Se você começar a observar, toda vez que você chegar perto de uma pessoa, todo mundo quer contar o seu problema, você sabia disso? Todo mundo quer contar o seu problema, quer contar alguma coisa que aconteceu, algum fato inusitado. Comece a observar as pessoas, o teu filho, a tua mãe, o teu pai, o teu vizinho, o cara lá da barraca, o amigo lá do mercado, a caixa do mercado. Para perto da pessoa e toda pessoa vai contar um fato para você, para puxar um assunto. Porque as pessoas gostam de ser ouvidas. E no meu caso, eu estou aprendendo a ouvir as pessoas. Às vezes as pessoas falam coisas que a gente não gosta, a gente não quer ouvir, porque a verdade, gente, ela dói, mas ela te conserta. E ontem eu estava conversando com o Denir, ou o Deni, né, que eu sempre falo, e ele falou uma coisa. Eu perguntei para ele o seguinte: agora eu estou aprendendo a guardar as coisas, e eu capto as coisas muito fáceis. Eu perguntei para ele: como é que você consegue guardar em riqueza de detalhe toda a conversa que foi falada para você? Aí ele falou para mim: Denilson, porque eu não tenho por hábito mentir, eu não minto. A polícia só pega o bandido quando vai para o inquérito, porque eles têm contradição no que fala, entra em contradição. Bandido se pega em contradição. Por isso que existe o depoimento, para que haja uma cariação, para que a pessoa não entre em contradição. Entrou em contradição, está mentindo. É 100%? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas especialistas dizem que quando você conta uma verdade, você conta ela para sempre, a mesma verdade. Mas a mentira, você não consegue reproduzir ela novamente. Você conta ela, aí quando você vai contar de novo, vai ter um detalhezinho diferente. Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar não, tá, pessoal? Vamos falar de Bartolomeu? Vamos lá? Vamos ler junto? Vocês gostam de ler com o Denilson? Eu gosto tanto de ler com vocês, porque, veja bem, gente, durante muito tempo eu fiz live e pegava o livro aqui e ficava lendo aqui, ficava mais próximo para mim. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia apócrifa, eu baixei ela no Google, depois eu vou ver o link dessa Bíblia para que vocês possam acompanhar comigo e ler. Pode ler, ela é um resumaço dos livros apócrifos, e aí nós vamos atrás dos apócrifos mesmo, porque nós vamos ler também o apócrifo, tá, pessoal? Para que a gente, tem vários apócrifos, tem muitos apócrifos, gente, e tem apócrifos inspirados e não tem apócrifos não inspirados. E a gente não vai ler só apócrifo aqui, livros apócrifos, gente, quer dizer livros proibidos. Então a gente vai pegar alguns livros. Por isso que eu li o livro Lúcifer, o Primeiro Anjo, porque não é porque eu estou fazendo o canal dos livros apócrifos que eu vou falar só dos apócrifos da Bíblia. Não, pessoal, eu vou falar de livros apócrifos. A Bíblia, por exemplo, essa Bíblia Dalit, ela não é um livro apócrifo, mas é um livro proibido. Alguns livros aqui, por exemplo, essa tiragem da Bíblia Dalit, ela está encerrando-se. Então tem que aproveitar o momento, gente, que nós podemos pegar a literatura e ler para as pessoas os pensamentos das pessoas. Isso é ditadura espiritual, por isso que nós saímos do sistema religioso evangélico. Porque lá você é obrigado só a ler a Bíblia. Dentro do sistema evangélico, você é obrigado a comer a Bíblia. A Bíblia você tem que ler ela. E os apócrifos, gente, vieram depois, que fazem parte também da Bíblia. Obviamente, Bíblia e apócrifo é uma só coisa. Foram retirados pelos concílios. Nós vamos ler
nós vamos ler o que é concílio. Vamos pegar os apócrifos dos concílios e vamos ler cada concílio para você e o que foi tirado de dentro da Escritura pelos concílios e o que foi inventado nesses concílios. Vamos ler? Vamos continuar a nossa leitura, Denilson. Eu gosto tanto quando você começa a falar, eu gosto do teu jeito, da sua maneira. Pois é, pessoal, a gente está aqui para tentar passar um pouquinho daquilo que nós estamos lendo e aprendendo. E agora vocês vão ler junto comigo. E vocês têm uma coisa chamada raciocínio, gente. Lembre-se sempre disso. Você tem uma coisa chamada raciocínio lógico. E isso é uma maravilha que o Pai fez para a gente. E eles estão tentando tirar a sua capacidade de raciocínio. Vocês não percebem isso. Mas através da religião, através da música, através da cultura, através daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você come, do cheiro, tudo isso é um emaranhado de ações para que você possa se perder no tempo. E nós estamos aqui, graças ao Criador, ao Poderoso, que nós descobrimos, eu descobri, que o nome dele se chama Yahu. Ou algumas pessoas chamam de Yahuwah. Ou algumas pessoas chamam de Erro. Não importa o nome que você está chamando. No grande dia, é por isso que eu estava conversando com o João ontem, todos dar-se-ão a conhecer o verdadeiro nome do Altíssimo. Yahu era um nome que os hebreus pronunciavam, Yahu. E existe aí tem um youtuber, e ele você veja, né? Ele é da Adventista, ele é um pastor da Adventista, ele está fazendo a novela Gênese, arqueologista, que ele tem um vídeo dele que fala, eu não sei o nome dele, eu não guardei o nome dele, porque geralmente eu sempre falo, teve uma pessoa que eu falei assim, a gente só guarda as coisas que são importantes, até fofoca, você só guarda as coisas que são importantes. Então eu não guardei o nome dele porque ele não é importante ainda para mim. Eu guardo o nome por isso que as pessoas têm dificuldade de falar o nome de Yahushua, porque elas não dão importância para o nome. Pode perguntar a qualquer pessoa, você conhece o nome... Até o pessoal que está com Jesus, quando fala Yeshua, eles ficam assim, Yeshua, porque esses nomes são muito próximos. Yahushua, Yeshua, Yehua, Iau, esses nomes são bem próximos um do outro, para ver uma confusão. Mas bota na sua cabeça, tudo que é importante, você grava. Por exemplo, o número do seu telefone. Você consegue gravar, não consegue? Eu sei o meu número de cabeça. Você deve saber o seu número de cabeça, telefone? Por que você guarda o número do seu telefone? Porque é importante. Então, passe a dar importância a quase tudo. Então, olha, duas coisas eu falei para você. Como guardar na memória tudo que você ouviu e falar com riqueza de detalhe. E a mentira tem perna curta, por isso que as pessoas... Parabéns, Dene, pelo que você falou. E a gente aprende, pessoal. Eu sou um poço de pessoa que quer aprender. Eu tenho sede de aprender. Vamos lá? Depois a gente fala mais um pouquinho. Estamos com 14 minutos. E esses vídeos a gente não pode deixar passar de 30 minutos, porque fica maçante, né? Apesar de vocês gostarem de mim, esse rapazinho aqui feio. Mas eu gosto tanto de vocês. Olha, muito obrigado por vocês... estarem nos assistindo. Eu me lembro há 1 ano e meio atrás, começamos com uma pessoa e hoje as pessoas já me abraçam e, sabe, eu já faço parte da sua família. Claro, gente, eu não vou agradar todo mundo, né? Eu não vou agradar 100%, não vou. Mas a gente procura ser o melhor e simples possível para poder estar perto das pessoas. E isso você que está me vendo agora pode fazer. Ser cada dia melhor para as outras pessoas. Procurem ajudar as pessoas.
Procure dar as mãos às pessoas, procurem ser solícitas às pessoas. Olha, eu vou contar uma história. Ontem eu estava sem nada para comer aqui em casa. E um amigo fez uma doação para mim me ajudar. Aí eu fui lá, eu não gosto de fazer isso, eu fui no mercado comprar a salsicha, gente, que é o terrível, faz um mal terrível à saúde. Mas eu fui comprar salsicha, comprei pão, e como aqui em casa tinha umas maionese, essas coisas ruins, né, que fazem mal para a saúde. Tinha uma maionese, ketchup aqui, eu comprei um queijo ralado, tá tudo caro, né, pessoal? Poxa, rapaz, tá tudo caro. Eu gastei quase R$ 30 para fazer um cachorro quente. Mas eu estava com fome e eu não queria fazer janta, porque o gás já está já no finalzinho. E eu queria guardar um pouquinho, porque cada dia é uma história nova, né? Você vai ficar pior, daqui para frente vai ficar pior. Bom, mas aí vou contar a história para vocês. Então aí eu fui, cada dia aparece uma história diferente. Eu vim para casa. E na hora que eu estava vindo para casa, eu encontrei o Almir, um amigo de infância, e nós sentamos para conversar um pouco. Se o Almir estiver vendo aí o nosso vídeo, ou alguém conhece o Almir, eu sentei, eu vi o Almir, estava o Léo, né, o que caiu aí da laje aí, que nós oramos em nome de Arruxa, está vivão aí, né? E estava o Léo próximo, mas o Almir estava sentado, e eu comecei a falar com o Almir, e bater um papo com o Almir. Aí eu falei com o Almir, porque o Almir ele é peixeiro, ele vai todo dia, ele vai aos finais de semana, ele vai para o Ceasa, pega o peixe aqui do Rio de Janeiro e vai vender os peixes lá na Nova Holanda, né, na comunidade de Nova Holanda, lá embaixo da cidade. Bom, aí, vou resumindo a história. Eu fui lá em casa, eu cheguei aqui em casa, né, comprei o pão, aí eu falei com o Almir, eu vou fazer um cachorro quente agora. Eu minto. Você tem que falar as coisas, né, detalhadamente. Eu falei, eu vou fazer eu vi que ele estava resfriado, com esse resfriado, está todo mundo ficando com esse resfriado. Eu falei, Almir, vou fazer um sopão para mim. E aí ele falou, não coloca linguiça não, coloca carne, músculo, asa. Eu falei, é verdade, tô contando com riqueza de detalhe. E ele falou, pô, rapaz, eu fiquei muito resfriado mesmo, atacou a garganta. E a gente conversando. Eu falei, olha, Almir, você tem que ver sua parte psicológica, porque o lado psicológico influencia no seu timo e você fica mais fraco. Resumindo a história, eu falei, eu vou lá, mas aí eu voltei com pão, eu estava com mente para fazer o cachorro quente. Aí estava com pão, estava com a salsicha, estava com queijo ralado. Aí o Almir falou, não era sopa? Eu falei, é sopa, eu vou fazer a sopa. Mas eu resolvi fazer algo mais rápido, porque eu estou com fome e eu quero comer. E aí eu vim para casa. Antes de eu vir para casa, ele falou, pô, faz o meu cachorro quente lá. Eu falei, opa, pode deixar comigo. Aí eu vim aqui em casa, fiz o cachorro quente, né? Eu botei lá a salsicha direitinho, cortei o pão, aquelas coisas que você já conhece, não vou dar detalhe. E a primeira parte, gente, vocês podem ter certeza que eu estou falando pra você, eu preparei o cachorro quente dele e levei para ele o cachorro quente. E dei o cachorro quente para ele. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós temos que... Um cachorro quente não quer dizer nada com uma pessoa que me ajudou. Não nesse sentido da palavra, de você se exaltar, mas de você fazer isso de coração para ajudar as pessoas. Você veja, uma pessoa me ajudou, e se eu não tivesse aquela condição naquele momento, eu não iria ajudar ele. Ele não iria comer, ele foi lá comer o cachorrozinho quente dele lá. Entendeu, pessoal? Então, as coisas são assim, nós temos que fazer pelo próximo, mesmo que esteja no último momento teu. Né? Tiver faltando aquela coisinha, mas você faz pelo próximo, ajuda, seja solícito. Porque eu creio que quando você faz alguma coisa para alguém, você está fazendo alguma coisa para Yahweh. Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. E nós temos que se ajudar. Vamos ler? 19 minutos. Agora eu vou ler direto, tá? Pessoal, por favor. Senão tem muita história. Gente, tem uma bagagem de história assim imensa. Porque eu já lembrei de outra coisa aqui, nesse mesmo ontem, né?
Aconteceu outro fato assim maravilhoso, né? Eu vou dar só um spoiler para você, depois eu falo sobre isso, vocês me cobram. A Rosa é irmã do Almir, e a Rosa trabalha no Hospital do Câncer, trabalhava no Hospital do Câncer, no INCA, lá no centro do Rio de Janeiro, aonde de vez em quando eu ia fazer uma visita no Hospital do INCA. E agora está até conversando com ela para eu poder ir no INCA de novo. E aí eu comecei a perguntar sobre como é que era lá, tal, como é que é o trabalho dela. Ela falou que... Então eu vou, aguarde, né? Se a gente puder, eu vou voltar lá no INCA, lá, né? Onde tem muitas pessoas que precisam... Não precisa nem de ouvir sobre a roxa, precisa de carinho, gente. Precisa só de atenção, isso que as pessoas precisam. Carinho e atenção, porque muitas pessoas precisam ser ouvidas. Bom, vamos lá. Evangelho de Bartolomeu. Jerônimo Bartolomeu, a gente já falou para você que foi um dos discípulos de Jesus. Estou falando de Jesus porque o verdadeiro nome do Salvador era Yahushua, é Yahushua. Jesus foi um nome inventado por Roma, né? E que as pessoas acreditam em Jesus até hoje, que na verdade Jesus nunca existiu, e sim Yahushua existiu. Jerônimo, o Epifânio, cita um evangelho de Bartolomeu, Natanael, né? Bartolomeu, na verdade, é conhecido como Natanael, e não tem nenhum livro dele, tá, nos evangelhos, né? Mas tem esse apócrifo aqui, que a gente vai ler para você qual foi a situação de Bartolomeu, o Natanael. Bom, Jerônimo, o Epifânio, cita o evangelho de Bartolomeu, onde se registra a conversa de Bartolomeu e Cristo com Belial. Então, Bartolomeu conversou com Belial. Belial, que a gente está falando, é o Lúcifer, é o demônio, é o Satanás e o inferno, tá? O inferno, geralmente a palavra inferno quer dizer sepultura, o ser abissal que engole as almas das pessoas. E começando após a ressurreição de Adão, o diabo e o inferno. Vamos lá. Bartolomeu e Cristo, bom, Jerônimo Epifânio, cita o evangelho de Bartolomeu, onde se registra a conversa de Bartolomeu e Cristo com Belial, começando após a ressurreição de Adão, o diabo, o inferno, Enoque e Elias, são mencionados ao longo da narrativa, além de Maria comentar com os apóstolos o detalhe da concepção, bastante significativo. Também é um trecho onde Belial comenta a sua queda. Belial aí é o Lúcifer, tá, pessoal? Desculpa, falei que era o inferno, terror. Não é não. Depois que, gente, mais uma vez, vai estar em nome de Jesus Cristo, tá? Mas o nome é Yahushua. Mas eu vou ler como Jesus, vou ler como está aí, e aí a gente substitui para o nome de Yahushua. Depois que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Yahushua, acercou-se dele o Natanael Bartolomeu, abordou-o desta maneira: Senhor, desvela-nos o mistério dos céus. Aí o Jesus respondeu, o Yahushua respondeu: se não me despojar desse corpo carnal, não poderei te revelar. E o Natanael Bartolomeu disse, pois, acercando-se, disse-lhe: tenho algo a te dizer, Pai, Senhor. E aí Yahushua, por sua vez, respondeu a ele: já sei o que vais me dizer. Dize-me, pois, o que queres. Pergunta e eu te darei a razão. Olha a palavra razão aí, que nós sempre falamos sobre as pessoas quando estão no ato da discussão, eles gostam de ter a razão. Então dê a razão. E Yahushua falou que iria dar a razão para Natanael. E Bartolomeu então falou: quando ia no caminho da cruz, a gente sabe que é o madeiro, eu te seguia de longe, e eu te vi de pendurado no lento, e os anjos descendo do céu que adoraram ao sobrevirem as trevas. Então ele viu de longe que todos eles foram covardes, todos os discípulos, inclusive nós vamos fazer um vídeo falando sobre a morte dos 12, como os 12 morreram. Todos eles foram covardes, foram medrosos. Quando prenderam o nosso Salvador, eles picaram a mula, eles meteram o pé. Por quê? Porque as pessoas assemelham ou assimilam a pessoa seguindo a Yahushua
não pode estar envolvido com casos de polícia, ou sendo levado à delegacia, ou policiais prendendo como malfeitor, porque isso, gente, já está escrito: aqueles que seguem o meu nome serão levados na presença dos magistrados, dos juízes, dos governadores. Está escrito. Por quê? Porque essa sociedade criou uma lei delas, não a lei ou a ordem do Criador Todo-Poderoso, o nosso querido amado Yahweh, as leis de Yahweh, os mandamentos de Yahweh. E é como se nós feríssemos o mandamento, por andar direito, por ser correto, por não aceitar a mentira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, Bartolomeu então falou: quando eu ia no caminho lá da cruz e seguia você de longe, eu te vi dependurado no lenho, e os anjos descendo do céu te adoravam, e ao sobrevierem as trevas, eu estava tudo contemplando, e vi como desapareceste da cruz. Gente, vamos lá. Ele viu na hora em que Yahushua falou: eu entrego, Pai, eu entrego o meu corpo. Quando ele entregou a alma dele ao Pai, Bartolomeu viu aquele momento espiritual. Então eu vi como desapareceste da cruz, e só pude ouvir os lamentos e os ranger dos dentes que se produziam subitamente das entranhas da terra. Então ele ficou preocupado, porque ao invés dele ouvir um barulho do céu, ele ouviu um barulho da terra. Ele ouviu um barulho da terra. Está vendo que eu estou explicando 3 vezes? Ao invés de ver um barulho do céu, os anjos festejando, ele ouviu um barulho da terra. Era essa a preocupação de Bartolomeu, Natanael. Dize-me, Senhor, onde foste depois da cruz? Foi a pergunta que ele fez para o nosso querido amado Yahushua. Onde ele foi depois do madeiro? Onde você foi? Porque ele ouviu o barulho da terra. E aí então o Jesus, cujo nome nós sabemos que é Yahushua, respondeu: feliz de ti, Bartolomeu, Natanael, meu amado, porque te foi dado contemplar esse mistério. Então ele teve essa visão. Agora podes me perguntar qualquer coisa que a ti ocorra, porque tudo dar-te-ei a conhecer. E quando eu desci da cruz, ou quando eu desci do madeiro, eu desci ao inferno para tirar dali Adão e a todos que com ele se encontravam, cedendo às súplicas do arcanjo Gabriel. Uau! Então ele desceu e ele foi lá embaixo, lá no centro da terra, no Tártaro. Ele foi lá no Tártaro, que é o centro da terra. Gente, a terra tem um centro. E lá no centro da terra existe um ser chamado inferno. Inferno não é um lugar que as pessoas, os pastores falam, e eu já falei muito. Não, vocês vão para o inferno. Dá a entender que é um lugar como o Rio de Janeiro, como São Paulo, não. O inferno é um ser. E aí está o grande mistério para a gente de revelar. Quem é o inferno? Quem é esse ser inferno? É um ser, é uma criatura o inferno. Assim como a morte. A morte é um ser. Você sabia que a morte é um ser? A morte, ela é um ser que afronta a vida. A morte ataca a vida. Nós somos vida. Você tem o espírito da vida. A morte tenta todo dia te atacar. A morte tenta todo dia te levar. A morte ronda a terra porque Adão deu essa permissão para esse espírito. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, perdão, que é importante vocês conhecerem o começo da história. Por isso que eu estou contando a história de Lúcifer, a origem do universo, para vocês conhecerem o começo, quem é a morte, o que gerou a morte, o que gerou o inferno. Foi Yahweh que criou isso? Foi ele que fez isso? Foi ele que criou o inferno e a morte? Ou o inferno e a morte foi consequência de desobediência de uma das criaturas do Pai, a mais poderosa que ele mais amou, a qual ele não deu ordem para destruir um ser chamado Terron.
ele não deu ordem para matar o dragão, a grande serpente, a besta. Que eu estou lendo nesse livro, e sábado eu vou fazer um resumão, e eu gostaria que vocês pudessem ficar atentos a esse resumão. Gente, sabendo como é que a história já saiu desse pedacinho aqui, e é do Natanael, viu, gente? É do Natanael aqui, desse pedacinho, para vocês poderem entenderem de fato. Por isso que eu posso falar aqui 50 horas, pessoal, com vocês. Eu posso fazer uma maratona de ficar o dia todo falando com vocês aqui, porque vocês vão entender o propósito das mensagens que nós passamos para você. Porque tem um propósito nessas mensagens. Elas não estão sendo faladas aleatoriamente. Por que eu estou mostrando a conversa de Yahushua com o Natanael, com Bartolomeu? Para que vocês criem na cabeça, gente, uma ideia. E para isso vocês vão ter que usar a imaginação. Para vocês começarem a desenvolver a capacidade cognitiva, de pensamento, de raciocínio lógico, de questionamento. O se questionar, quando a gente se questiona, a gente vai atrás da resposta. Bom, né? Ah, Denilson, eu gosto quando você começa a conversar. Eu quero parar aqui um pouquinho e mandar um beijo para todas as vozinhas que nos assistem. E um abraço, um carinho especial por todas as mulheres que nos assistem. Os homens também, mas as mulheres são mulheres sofridas, né? E que as mulheres estão sendo muito tentadas pelo Ra-Satã, pessoal. Aliás, as mulheres sempre foi o alvo do diabo. Pode ver que quando o Lúcifer atacou, ele atacou a mulher, ele atacou a Eva. E as mulheres, você vê que as mulheres têm uns distúrbios hormonais, todo mês, eles chamam de TPM, que é onde elas ficam mais fragilizadas. Vocês sabiam disso? Vocês homens sabiam disso? Então a gente tem que orar muito por esse ser, os seres femininos, a qual o Criador, Yahweh, já ia falar Deus, né? Colocou aqui na face da terra, mas é porque eu estou lendo aqui uma literatura em que tem o nome Jesus, tem o nome cruz, mas eu tenho que falar isso para todos vocês. Bom, nós somos página 3 ainda, né, pessoal? Você vê que estamos com 32 minutos, vamos continuar. E aí Jesus então respondeu dessa forma, o Yahushua respondeu dessa forma para Bartolomeu. Feliz de ti, Bartolomeu, meu amado, porque foi dado a contemplar esse mistério. Agora podes perguntar-me qualquer coisa que a ti ocorra, porque tudo dar-te-ia a conhecer, cedendo às súplicas dos anjos, dar-te-ia a conhecer quando desapareci da cruz, e desci ao inferno para ali tirar Adão e todos os que se encontravam cedendo à súplica do arcanjo Gabriel. Então disse Bartolomeu, vamos lá, o assunto do Bartolomeu. O que significa aquela voz que se ouviu? O barulho que ele ouviu. Tá vendo como é que foi o barulho que deu ele não ouviu nada do céu, não, gente. Ele ouviu o barulho e estava perto da terra. Ele ouviu a terra ranger, os dentes se trincar. Olha só o que Yahushua respondeu para ele. Quando eu desci, pois, com os meus anjos ao inferno, olha ele falando, hein? Quando eu desci com os meus anjos no inferno para romper os ferrolhos e as portas de bronze, dizia ele ao diabo, olha só, hein? Presta atenção. Parece-me que é como se Deus tivesse vindo à terra e os anjos dirigiram seus clamores às potestades, dizendo, os anjos estavam descendo, levantai, ó príncipe, levantai as portas e fazeis correr as cortinas externas, porque o Rei da Glória vai descer à terra. E o inferno disse, quem é o Rei da Glória? Quem vem do céu a nós? Mas quando já havia descido uns 500 passos, o inferno encheu-se de turbação e disse, parece-me que é Deus que baixa a terra, pois ouço a voz do Altíssimo. Eu não posso aguentar. Então, gente, o inferno estava falando para o diabo sobre quem estava se dirigindo, segundo o relato de Bartolomeu, quem estava se dirigindo para lá. E o diabo respondeu, olha o que o diabo falou, para o inferno, não perca ânimo, inferno,
recobra o teu vigor. Então o inferno tem uma energia, né, gente? O inferno tem uma vontade. Pensando bem, analisando, o inferno tem uma energia. Recobra o teu vigor, que Deus não desce à terra. Ele não estava mentindo, sabia, gente? O Yahweh que ele conhecia não descia à terra. Por isso que ele não pensou que aquele homem que ele levou no madeiro era o salvador da humanidade, o Yahushua. Quando voltei a baixar outros 500 passos, o arcanjo exclamaram: alçai as portas ao vosso rei, e elevai as cortinas, pois está para entrar o rei da glória. Disse de novo o inferno: ai de mim, já sinto o sopro de Deus, ou o sopro de Yahushua. Disse o diabo ao inferno: para que me assustas, inferno? Se somente é um profeta que tem algo semelhante a Deus. Eu falei com você que ele achava que ele era mais um profeta, assim como o JF da ONU falam que Yahushua é só um profetinha, tá? Eles não acreditam em Yahushua, não acreditam que Yahushua esteve aqui na Terra. Eles chamam Yahushua de nada, né? Apanhemo-los e levemos a presença desses que creem que está subindo aos céus. Mas replicou o inferno: e quem é entre os profetas? Informa-me, por acaso é Enoque o escritor, muito verdadeiro? Mas Deus lhe permite baixar à terra antes dos 6.000 anos. 6.000 anos. Antes dos 6.000 anos. Por quê? Para que vocês entendam, pessoal, por que nós estamos falando sobre o final dos tempos. Por que nós estamos falando? Você sabe por que nós estamos falando? Porque nós temos um calendário gregoriano. Nosso calendário era juliano, depois passou a ser gregoriano. Esse calendário foi feito para esconder o verdadeiro ano em que nós estamos. O ano que nós estamos, aí agora vocês vão começar a entender. Estamos no ano 5.782. Vocês sabem fazer conta? 5.782. Quantos anos faltam para 6.000 anos? Aí, nesses 5.782 anos, tem o tempo que o nosso pai Adão passou no paraíso, que também tem que ser contado. É que nem quando a gente vai contar para aposentadoria, que a gente conta o tempo de caserna, o tempo de exército, ou então você pega isso para juntar para você se aposentar, a mesma coisa você tem que fazer essa conta. E detalhe, ninguém sabe quanto tempo Adão passou dentro do paraíso. As pessoas pensam que é um dia, uma semana, um mês. Não é. Um dia para o Criador é como se fosse 1.000 anos, tá, pessoal? Então a Escritura ela não dá cronologia exata, dia exato. Ninguém sabe o dia exato. A gente tem, e a que mais se aproxima do calendário verdadeiro é o calendário dos hebreus. E no calendário hebraico, a cronologia foi mudada também. Eles colocaram o ano 1 para o nascimento do Yahushua, do Cristo, mas não é, o ano 0. O ano 0 é no dilúvio, gente. E o dilúvio aconteceu lá atrás. Então, o dilúvio aconteceu e do dilúvio para cá houve uma contagem. Estamos no ano de 5.782. Por isso o inferno está alvoroçado, porque está terminando o dia em que Yahweh irá tomar as providências contra o ser humano. E todo o pecado da terra, todo o erro, toda a falha, toda a corrupção, toda a maldade, toda a injustiça, todas as mortes injustas, toda a ganância que esse povo tem, esses homens têm essas ganâncias por uma coisa criada pelo Lúcifer, que é o dinheiro. O dinheiro, o mamon, foi criado para isso, para o homem destruir outro homem, para o homem tornar o outro insignificante. E há quem diga que as pessoas falam um ditado popular que eu detesto esse ditado, mas e antigamente eu sofria muito porque eu era muito mulherengo. O homem é aquilo que ele tem na sua carteira. Você já ouviu falar isso aí? Pois é.
porque ele vai ter que trabalhar muito para ter o dinheiro. Ao invés de trabalhar muito para ele comer, o diabo substituiu o trabalhar muito pelo suor, pela comida, começou a botar que o homem tem que trabalhar pelo status, pela condição social dele, porque hoje, quando ele tem muito dinheiro, ele é muito considerado, ele é o doutor, ele é o cara. Mas quem é o cara? Quem é o doutor? Quem é o Senhor dos Senhores? Se chama Yahushua. Ele enfrentou a morte, a qual nós vamos enfrentar também, eu e os senhores. Todos nós vamos falar sobre, vamos passar pela morte. Não esqueça, hein? Hoje nós vamos falar para os evangélicos. Se você tem um amigo evangélico, fala com ele hoje. Nós vamos conversar sobre arrebatamento. Nós vamos explicar para vocês quem inventou essa história de arrebatamento para o povo ficar parado e de bobeira. Porque o povo que quer ser arrebatado é o povo mais medroso que tem da Bíblia. É o povo mais medroso. Porque todo mundo, gente, tem medo de morrer. Todos. Não tem esse. Do Papa, aquele homem lá, santo, do Papa, a menor criança que nasceu, ao feto que está dentro da barriga da mãe, todos têm medo da morte. Ô Denilson, peraí Denilson, para um pouco, respira meu irmão. 41 minutos. Bom, então nós estamos na página, não vou ler esse restante aqui, na página 6, da 6 não dá para a gente falar um livrozinho desse em apenas... vamos lá. E Belial disse ao Tártaro, estou aqui, no meio aqui, Belial disse ao Tártaro, não te perturbe. Belial é o Lúcifer, tá, pessoal? É o outro nome dele, é o Hassatan, é a estrela da manhã, Samaú, Gadrel, tudo o nome dele. Belial disse ao Tártaro, Tártaro é o centro da terra, o centro da terra também é um lugar. O centro da terra é um lugar, tá? Não perturbes, assegure bem os teus poderes, reforça os friolhos. Acredita-me que Deus não baixa a terra. Acredita-me, Deus não baixa a terra. Isso o diabo dizendo. Respondeu o inferno, não posso te ouvir as tuas belas palavras. Eu sinto que se me arrebenta o ventre e as minhas entranhas enchem-se de aflição. Outra coisa não pode ser. Deus apresentou-se aqui. Ai de mim, aonde eu irei me esconder do seu rosto e da sua força do grande rei? Deixa-me que me esconda em tuas entranhas. Olha o detalhe aqui, ó. Deixa-me que eu me esconda nas tuas entranhas, pois fui criado antes de ti. Aí o detalhe que eu estou lendo lá no livro Lúcifer, o primeiro anjo, que bate as informações. O inferno, gente, que na verdade era Terron, ele nasceu antes de Lúcifer. Ele aconteceu antes de Lúcifer. E ele queria se esconder em Lúcifer para fugir de Yahushua. E naquele preciso momento, entrei e o flagelei e o atei com corrente, que não se rompe, e depois fiz sair a todos os patriarcas, e voltei novamente para a cruz. Disse-me o Senhor a Bartolomeu, quem era aquele homem de tales gigantesco, e que os anjos, vamos parar aqui, página 6, então amanhã eu conto mais um detalhe desse livro, o Evangelho de Bartolomeu Natanael, ou o Natanael. Vamos encerrar aqui, 44 minutos, esse grande homem, vocês vão ficar na dúvida aí. Quem era esse grande homem? Era um gigante, porque o Adão ele não tinha o nosso tamanho não, tá pessoal? Antes do dilúvio havia gigantismo na Terra. Isso aí é um outro assunto para uma outra hora, de um outro livro que a gente vai contar para vocês. Vocês tenham um ótimo dia, não se esqueça, hoje, a partir das 19 horas, o nosso encontro está marcado, arrebatamento. Você acredita em arrebatamento? Nós vamos falar quem? Eu vou convidar o João, vou ver se o João consegue falar comigo, porque ontem nós ficamos conversando, sabe? Papo fantástico sobre arrebatamento e eu fico emocionado e eu gosto muito do João.
Um forte abraço para todos vocês. Um ótimo dia, tá, pessoal? Que a Roxa abençoe a todos. Que a Roxa ilumine a todos, pessoal.